A discussão sobre investimento em educação não é nova, mas quando se fala em avanço, os números mostram que a situação está longe do ideal. Letícia Miyamoto, boa noite para você. Num estudo com mais de 40 países sobre o assunto, qual posição o Brasil ocupa, Letícia? Oi, Brau. Em investimentos em educação básica, por exemplo, o Brasil é o terceiro pior colocado entre os membros da OCDE e parceiros. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Agora, de forma geral, o país tem direcionado menos do que a metade dos recursos aí destinados pelos membros da OCDE para a área do ensino. Os dados apresentados pelo relatório Education at a Glance de 2023 mostram que em 2020 o Brasil investiu, em média, $4.306 por estudante. Isso equivale a R$ 21.500. Já os países membros da OCDE, que são referências, lembrando, em desenvolvimento humano e também PIB per capita, aportaram em média $11.560 por aluno, o que representa aí uma quantia de R$ 57.800. A diferença é de um pouco mais de 60%. Nós conversamos com a presidente do Instituto Singularidades, Cláudia Costin, que afirmou que o Brasil precisa, o governo de forma geral precisa investir mais e melhor na área da educação. Vamos acompanhar. Por que gastar mais? Porque o gasto mais importante na educação básica é o gasto com o professor. Não tem nada que impacte mais a aprendizagem de uma criança do que o trabalho de um professor. Além disso, nós temos só 4 horas de aula em média. É muito pouco. Não é possível ter um ensino mais contemporâneo, que não seja só despejar conteúdo na cabeça do aluno, com 4 horas só de aula. Brown, o estudo também apontou outros motivos que colocam o Brasil muito distante aí dos países membros da OCDE. Entre eles, a alta porcentagem dos jovens nem, ou seja, 24,4% dos brasileiros entre 18 a 24 anos não trabalham e nem estudam. Agora, a porcentagem entre os países membros da organização, o índice é bem menor, é de apenas 14,7%. O relatório também avaliou o preconceito sobre o ensino profissionalizante. No Brasil, 11% dos alunos do ensino médio, portanto aí uma média de 15 a 19 anos, estão matriculados em programas profissionalizantes. Mas essa taxa para os países membros da OCDE é bem maior. A porcentagem é de 37%. Brown. E como é que o governo tem lidado com essa questão do orçamento para os investimentos em educação, hein, Letícia? Brau, segundo o secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Paulo Bijos, a solução para um orçamento mínimo, aí os recursos mínimos, tanto para a área da educação como para a área da saúde em 2023, ainda está em aberto. O secretário afirmou que o governo pretende fazer uma reunião, uma consulta com o Tribunal de Contas da União sobre esse tema, mas admitiu que os próximos passos ainda devem ser analisados a depender de uma representação do Ministério Público ao TCU sobre esse mesmo assunto, sobre essa mesma questão. O processo foi aberto no dia 5 de setembro. Ele evitou dizer se o Executivo vai desistir de fazer a própria consulta, que ainda não foi, de fato, formalizada. Lembrando que o novo arcabouço fiscal, ele revogou a regra anterior que previa um piso menor para as duas áreas e que apenas fazia essa correção com a inflação anual. Com isso, voltam a valer os valores, as regras constitucionais aí que destinam 15% da receita corrente líquida para a saúde e 18% para a educação. Se essa nova regra já passar a valer a partir de 2023, o impacto maior deve ser para a área da saúde, em que o governo deve ter que destinar aí 18 bilhões de reais, um cenário que atualmente é considerado inviável. Brown. Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Boa noite.